comum do que podemos imaginar em nossa sociedade, né? Mas aí, muitas vezes, ela pode não ser assim muito percebida, sabe? Mas hoje eu estou recebendo aqui o nosso psiquiatra, o Tiago Guedes, e ele vai explicar como é que funciona isso no nosso corpo, na nossa mente, né? Porque existem as dependências químicas. Olha só, existe a dependência do álcool, das drogas, e tem uma dependência que também muita gente vai se identificar. Que não é química, eu acho que não é química, mas assim, é uma dependência, não sei se o Tiago vai explicar melhor aqui, do doce. Parece ser uma coisa que atrai você, sabe como é que é? É parecido, eu acho, viu? Porque quando a gente é formiga, minha gente, é horrível. A gente fica com aquela dependência, meu Deus, eu preciso comer um docinho. É parecido, é mais ou menos parecido com a dependência do cigarro, do álcool, da droga. Eu creio que seja, né? Vamos saber já, porque ele já está aqui para tirar nossas dúvidas. E aí, Tiago, tudo bom? Tudo bem, bem-vindo! Como está? Obrigado. Tudo bem, né? Obrigado pelo convite. Eu não sei se eu falei certinho, mas não é verdade? Era isso que eu ia falar agora, porque Todo a gente, mundo quando fala pensa em isso. dependência, a gente não pensa em substâncias, drogas, É verdade. né? Mas a gente tem outras coisas que a gente pode ser dependente, como açúcar, como jogo. É verdade, tá? um jogo, né? Também, esqueci de falar disso. Vários pontos aí que a gente pode ter uma dependência. Tem gente que é viciado, né, em jogos, né, minha gente? Nesse jogo de rede social. Do bicho. Rede social é uma dependência. Se não tiver o celular na mão, pronto, a pessoa morre. Ai, meu Deus do céu, tô sem meu celular. Ai, meu Deus, tô sem internet. Tem gente que fica enlouquecida, né, gente? Sem conseguir se comunicar com outras pessoas. É bem ruinzinho. Mas olha, você pode estar mandando suas dúvidas, sua pergunta através do nosso WhatsApp. Participa junto com a gente no 981457570, tá bom? Simbora que hoje a gente vai falar sobre isso, sobre a dependência química, o que ela pode levar. Doutor Tiago, o que é que pode se levar uma dependência química? O que é que pode acontecer? É um aprisionamento, né? A gente depender de alguma coisa é um aprisionamento. Muitas vezes a gente diz, mas preciso ser livre, vou usar substâncias. Mas na hora que você começa a ficar precisando usar, você já não está sendo tão livre assim. Sempre importante a gente ter esse pensamento logo de cara, né? Segundo ponto, quando é que eu descubro que eu estou dependente? O que é uma dependência, né? É a necessidade de usar algo ou de repetir alguma coisa, como, por exemplo, o jogo, né? Ou o uso de maconha, álcool ou qualquer outro tipo de substância. Então, se eu estou necessitando usar, né, e com uma certa frequência, uma vontade, eu associo, por exemplo, eu só consigo ir para a festa se eu beber. Sim. Eu só posso fazer isso se eu fizer o consumo de tal coisa, né? Eu só vou dormir se eu tomar aquele remedinho para dormir, né? Então, tudo isso pode ser sinais de dependência química. Outro ponto que é importante também a gente pensar é no aumento da dose para a necessidade de um mesmo efeito que eu tinha anteriormente. Então, se às vezes eu começo tomando apenas um cafezinho e eu já fico em alerta, digamos assim, né? Eu vou ficar tomando café para estudar. Isso. E aí começo a tomar o cafezinho ali. De repente eu já estou tomando uma garrafa de café para ter aquele mesmo efeito anterior, já é uma dependência também, talvez, ali de cafeína, que a gente precisa estar em alerta, né? Então, qualquer substância, como o doce, por exemplo, né? Eu vou comer só um pedacinho de chocolate aqui, né? E de repente eu já estou comendo a barra toda e precisando de muito mais para poder ter o efeito anterior, aquele efeito do prazer, da recompensa, né? Que as substâncias trazem. Vontade e dependência é a mesma coisa? Não, né? A vontade a gente fala que é como se for... Vontade é normal, eu ter vontade de fazer qualquer coisa, né? Mas quando a gente fala em independência, a gente fala uma palavrinha chamada fissura, né? Que é uma necessidade. É um pouco além da vontade, né? Eu necessito de, né? Então, eu só consigo fazer tal coisa depois disso. Então, eu só consigo estudar se eu tomar 1 litro de café. Eu só consigo dormir se eu tomar o remédio. Eu só consigo me divertir numa festa se eu beber. Então, sempre tem aquela coisa ali da necessidade. Tá certo? Bora lá. Então, você pode ter dependência pelo álcool, pelo cigarro, pelo doce, pelo jogo. O que mais? Sexo. Pelo sexo, pelo café. Sim. Comida também? Não, comida não, porque Comida, a gente já come, né? A gente pensa mais numa Tem compulsão. gente que é compulsivo. Né? Tem né? mais uma compulsão. Que aí já é associado já com outras Já é outra vias. coisa. Isso. Então não é tipo uma dependência. Porque a gente depende realmente de comida para viver, né? De água também. Isso. Mas enfim. Então tem esses 4, eu citei mais ou menos esses 4, 5, né? Com o café.
porque são coisas que realmente, né, dão prazer, digamos assim, o chocolate, o doce, por exemplo. É uma coisa que dá um prazer, gente. Eu sou dependente, então, viu? Eu sou do doce. Do resto não, viu? Mas tal do doce, do açúcar. Não assim, eu não gosto de açúcar em tudo, mas um docinho depois do almoço, né? Às vezes dá aquela vontade. E quando a gente tá naqueles dias, parece que aumenta a vontade de comer doce. Por que isso acontece, doutor? Qual é o ponto-chave? E se não tiver esse doce, o que você vai fazer? Você vai buscar, você vai comprar, você vai entrar num aplicativo para pedir. O que é que você vai fazer? Você vai só apenas dizer, poxa, não tem, eu queria muito, mas não tem? Tranquilo, é uma vontade. Certo? Também tem mas isso. Mas se você vai desesperadamente, sai de casa para poder comprar alguma coisa, né? Para satisfazer aquele desejo e tudo mais, talvez você já esteja associando não, então não estou nessa fase, tá? Não, mas eu gosto de um docinho, né? Mas também como um cigarro, por exemplo. Acabou de madrugada o meu cigarro. E aí, eu vou fazer o quê? Vou bater num posto de gasolina para poder... né? Então, existe muito disso. A questão do dependente químico, ele sai, né, do local em que ele está, se coloca muitas vezes em risco para poder obter aquela substância. Aquele negócio, né? Não, ainda não estou nessa fase, graças a Deus. Eu gosto do doce, né, minha gente? Mas eu não estou nessa fase. Quando eu quero alguma coisa doce que não tem, eu vou na fruta mesmo. Dá tudo certo, é doce do mesmo jeito. Mas olha, qual é a diferença? Vício, dependência. Tem uma fase também que a pessoa fica mais dependente? Existe uma tendência, quanto mais você usa, quanto mais você repete aquilo ali, maior a tendência de você ficar realmente dependente daquela substância, certo? Então, eu vou falar, por exemplo, do cigarro mesmo, né? Sim. Que é algo bem comum, principalmente esses eletrônicos hoje em dia que estão uma febre. É a febre do momento. Inclusive com os adolescentes, que é extremamente perigoso, né? Então, o uso excessivo, aliás, o uso qualquer um desses eletrônicos é muito grave. Mas o uso, né, contínuo dele vai fazendo com que a pessoa fique sempre sentindo aquele prazer. Porque no nosso cérebro, a gente funciona muito com recompensa. A recompensa dos prazeres. Então, o prazer é o que move a gente, né? Então, o que me dá prazer, eu tenho vontade de fazer. As pessoas dizem, por exemplo, exercício físico. Eu não gosto de fazer exercício físico. Mas quando você começa a fazer, às vezes você começa a sentir prazer naquilo ali e depois você já não consegue mais deixar de fazer, né? Porque a gente vai procurando o prazer. Me diga essa fórmula, como é que faz? Constância. Ou diz isso, né? Você indo todo dia bem certinho, você vai gostar. Buscar alguma atividade que você já tem que ser isso, né? Eu acho que tem constância. Tem que ter aquela atividade que você gosta. Isso. Sinta prazer. Então, tem que procurar buscar algo que você gosta de fazer para poder você querer ir. O que nos move é o prazer. É mesmo. Sabe? É mesmo. Então, assim, se a gente vai repetindo aquela prática, né? E o nosso organismo vai se adequando e se adaptando com aquela quantidade de prazer recebida, que no caso é a dopamina que sobe, né? Então, a gente termina ficando cada vez mais necessitado dessa substância, né? Então, a gente precisa ter um pouquinho de cuidado, porque às vezes não é algo que faz bem. Né? Não é como um exercício físico, né? Faça um exercício físico, tá? Gente, não tenho medo de se viciar, não. Mas em relação às substâncias, é importante a gente ter um pouco de cuidado. Uma coisa que eu queria ser viciada era ir pra academia. Mas tem jeito não, viu? Eu ainda não sou aquela fanática de academia, não. Vou, mas eu vou pela saúde, vou umas 3 vezes na semana. E olhem lá, quando eu vou as 3, viu, minha gente? Pensa naquela preguiça que dá, ai meu Deus, tô aqui pra academia. Sabe aquele negócio que você vai, mas não tem vontade, né? Pronto, sou eu. Eu acho que eu ainda não me achei. Eu tenho que achar alguma atividade que eu goste. Porque só puxar ferro não me anima muito, não dá aquele, gostoso, é ótimo. Mas não, gente, não é bom não. Mas olha, vamos para a pergunta aqui do nosso telespectador. Bora lá, muda o foco de mim, por favor, não quero saber de mim mais. Bom dia, meu filho é dependente químico de drogas, ele não assume o vício. O que fazer para ajudar ele? E se ele não aceitar ajuda? E se ele não aceitar ajuda? O que é que faz para ajudar essa mãe aí que está desesperada com o filho, que é dependente químico de drogas? E aí, se ele não aceitar ajuda? Porque tem pessoas que não querem ajudar, não quer se ajudar, não quer aceitar. Aí a gente já consegue perceber um fator muito importante também. Quem tem dependência química nega que tem. Né? Então a gente fica naquela resistência. Não sou dependente, eu paro quando eu quero, eu não vou, se eu for para tal canto, eu não fico com essa necessidade de usar, né? Então, a gente precisa conscientizar essa pessoa que ela vai ter danos na vida. Certo. Óbvio que, na maioria das vezes, aquela pessoa não vai aceitar e não vai querer ajuda, né?
Então, o que a gente pode fazer? Levar ao médico, né, aquela pessoa, no caso, se tratando de um adolescente e tudo mais, os pais que são responsáveis por aquela pessoa, né? Então, eles têm que ter essa autoridade de dizer, não, você vai procurar uma ajuda, né? E levar para um médico, psiquiatra, para um psicólogo, para uma equipe multidisciplinar, para poder cuidar daquele adolescente que está ali, meio que se perdendo no meio desse mundo, né? Porque é maravilhoso a situação do prazer, né? Quando você está usando alguma coisa, você sente o prazer, você não quer largar, né? Mas aí, entender que aquele prazer ali é danoso para você é a grande questão, né? Então, o que essa mãe pode fazer? Conscientizar dos danos que essa pessoa está tendo, muitas vezes deixa de ir para a escola, não quer mais estudar, né? Não está fazendo as coisas em casa, não quer trabalhar, exato, e zero responsabilidades. Então a gente tem que ir começando a ficar mais firme, né, em relação a essa pessoa. Tem que ter firmeza, tem que ter pulso nessas horas, tá? Vamos lá, digamos que a pessoa aceite aí ao médico, que tipo de tratamento seria para essa pessoa? Qual o tipo de tratamento para uma pessoa que é dependente químico, seja lá de qual espécie for? A gente primeiro precisa avaliar por que aquela pessoa experimentou a substância, né? A gente tem que entender que a dependência química é um transtorno, né? Então é algo adoecedor, é algo que aquela pessoa está doente, não é a necessidade de usar a droga, a fugir de casa, pular o muro de madrugada para poder usar a substância. Isso não é sacanagem, safadeza ou qualquer outra coisa do tipo, tá? É uma doença que faz com que a pessoa faça isso. Então, antes de mais nada, é entender por que aquela pessoa começou a usar, né? Seria já um quadro de uma pessoa ansiosa, um TDAH antes que não foi diagnosticado. Algum tipo de transtorno. Ou, exato, ou uma depressão, ou alguma coisa, problemas familiares, enfim. Qual o problema que começou? A gente precisa tratar essa base. E para a dependência em si, a gente vai ter algumas medicações, e aí vai depender de cada droga que aquela pessoa está usando, algumas medicações que podem diminuir a necessidade, a fissura, essa busca, né? Então, quando o paciente quer fazer o tratamento, é muito mais fácil, porque ele vai ter aquela resistência de não ir. Se ele tiver uma vontade, ele vai usar a medicação e não vai procurar a substância. Mas o grande problema é quando esse paciente não aceita o tratamento, né? E aí muitas vezes a gente precisa realmente internar, enfim, que não é uma coisa muito bacana de se fazer. É muito ruim. Por isso que é importante colaborar com o tratamento, tentar sair das substâncias, perceber que existe sim vida com prazer sem elas, né? Então tudo isso é algo que a gente precisa construir com esse paciente. Com certeza, minha gente, existe vida com prazer sem essas drogas, sim, né? É só buscar realmente, porque você consegue, é só querer, não é verdade? Não, vamos colocar só essa pergunta, Jai. Só mais uma pergunta? Dá tempo? Bora lá. Vamos lá, coloca mais uma pergunta. Bom dia, existem remédios para deixar a maconha ou outras drogas? Tipo, existe algum tipo de remédio que você possa abandonar esse tipo de coisa? Não existe uma medicação do tipo assim, eu sou dependente de maconha, vou usar isso que vai parar. Não, não tem, tá? Mas a gente tem algumas medicações que vão diminuindo essa vontade, o prazer, a necessidade em estar usando a substância. Não só a maconha, mas qualquer uma outra, entendeu? Hoje a gente já faz uso também do próprio canabidiol como medicação, né? O óleo do canabidiol, que muitas vezes ajuda o paciente a sair do fumo, porque o canabidiol, como muita gente ainda tem muito preconceito, eu gosto de falar sobre isso, né? Não é a maconha que eu coloquei na água ali, vai ter com todas as substâncias e vai me dar aquele barato prazer. Não, né? É como se eu tivesse feito realmente uma medicação através daquela planta, né? E ali é um medicamento, você não vai ficar dependente dele, ele não vai causar dependência, ele não vai causar aquela sensação de prazer, né? Da calmaria e tudo mais. Da maconha em si fumada, né? E, obviamente, sem danos para o paciente. Então, assim, a gente precisa desmistificar um pouquinho o uso do canabidiol. É a mesma coisa de fumar? Não, não é a mesma coisa de fumar. Na hora que você fuma, você já joga para dentro da sua gargantinha aqui várias substâncias tóxicas, né? Junto com a fumaça, que já não é muito bacana. Segundo, as substâncias que você está ingerindo ali, né? Absorvendo, a gente não tem a mínima ideia do quanto, né, a porcentagem de cada coisa que você está fazendo também. Então, e a maioria das substâncias que estão ali podem ser danosas para o seu organismo. Maravilha, doutor Tiago. Obrigada por você ter vindo aqui participar do nosso programa. Deixa aí suas considerações finais para quem é dependente de qualquer tipo de drogas, né? Porque a gente fala no geral, tem as drogas, como eu falei, gente,
listas do cigarro, ilícitas, né? Listas O álcool. ilícitas, o álcool, as drogas de cigarro eletrônico, que também tá, meu Deus do céu, principalmente os adolescentes se achando o máximo, que tá abafando com esse negócio. Minha gente, não tá só prejudicando a si mesma, né? A gente viu aí o caso da Solange Almeida mesmo, falou em público que ela teve, os problemas que ela teve, e é porque, né, gente, existe um leque, né, de recomendações, de informações sobre tudo isso, mas as pessoas às vezes, né, querem fazer de todo jeito e não tá nem aí, não dá importância para isso. Vamos deixar uma consideração final, um recado para esse povo que está aí nos assistindo, Tiago. Isso. Vamos parar um pouquinho com a questão da modinha, né? Observar realmente quem está com a gente, se quer o nosso bem ou se na verdade só são companhias ali que estão só para nossa farra e oferecer substância, né? Qualquer informação a mais, Marília, eu vou deixar aqui meu Instagram também, @tiago.psiquiatra, né, com TH. E lá eu estou sempre conversando e comentando algumas novidades com vocês. Então, segue lá, tiago.psiquiatra no Instagram, né? E a gente vai tirando algumas dúvidas também. Pode mandar os directzinhos que a gente em algum momento consegue responder. É verdade, viu, Tiago? Obrigada por sua participação aqui no nosso Manhã da Gente. Volto mais vezes, você é ótimo. Obrigado. Obrigada mesmo. Obrigado pelo